Olá! Depois de tratarmos do importante tema da teoria geral das provas, começamos a estudar os meios típicos de prova. E para hoje tratamos por primeiro do depoimento da parte, neste breve vídeo com informações mais sintéticas sobre o ponto. O depoimento da parte se insere na modalidade de provas orais, provas que advêm da manifestação das partes ou de terceiros. E eu chamo a atenção para uma peculiaridade desse meio de prova. A parte, muitas vezes, é a pessoa que tem as melhores informações a respeito dos fatos controvertidos no processo. Muitas vezes, somente a parte é detentora dessas informações. Imagine um acidente de trânsito, dois carros envolvidos, em que num carro tem um motorista e no outro carro outro motorista, e não há testemunhas, não há imagens, só eles conhecem exatamente como os fatos ocorreram. Então, a parte é detentora única das informações, mas ao mesmo tempo a parte é diretamente interessada na solução do conflito a seu favor. Então, no depoimento da parte, temos de um lado a melhor fonte de prova e de outro a menos confiável. O depoimento da parte está previsto nos artigos 385 a 388 do Código de Processo Civil e também há a previsão da confissão diretamente relacionada ao depoimento da parte, os artigos 389 a 395 do nosso Código de Processo Civil. Então, do ponto de vista conceitual, o depoimento da parte constitui meio de prova em que se dá a manifestação oral da própria parte em audiência, seja por requerimento da outra parte, e aí a denominação que se dá é depoimento pessoal, seja por determinação de ofício por juiz, e aí denominamos de interrogatório. Mas qual a finalidade dessa prova? Por que o autor vai pedir o depoimento pessoal do réu? Ou por que o réu vai pedir o depoimento pessoal do autor? A finalidade principal do depoimento da parte, no caso do depoimento pessoal, é obter a confissão da outra parte. O autor sonha com a confissão do réu e o réu deseja que o autor confesse quando for intimado a prestar depoimento pessoal. E quando o juiz determina de ofício a ouvida das partes, ele não deseja principalmente a confissão, mas sim esclarecer-se a respeito dos fatos do processo. Então, o depoimento da parte se desdobra em depoimento pessoal e interrogatório. E quais seriam as diferenças dessas duas modalidades? Do ponto de vista de requerimento ou determinação, no depoimento pessoal, as partes requerem o depoimento da outra. No interrogatório, o juiz determina de ofício. Com relação à finalidade, já vimos, no depoimento pessoal, as partes buscam a confissão da outra parte e o juiz tem a finalidade principal de ver o esclarecimento dos fatos. Com relação ao prazo, no depoimento pessoal há um prazo para ser requerido, lá o prazo do artigo 357, as partes quando forem intimadas a se manifestarem sobre as provas, ali deverão indicar que desejam obter o depoimento pessoal da outra parte. E quando o juiz determina de ofício, para esclarecimento de fatos, ele pode determinar a prova a qualquer tempo no processo. O depoimento da parte é personalíssimo. Ele é pessoal, de modo que, via de regra, não pode ser prestado por representante da parte. Admite-se, em casos excepcionais, depoimento pessoal por procurador, quando for pessoa jurídica. Nessa hipótese, o depoente deverá apresentar procuração com poderes especiais para confessar. O incapaz também não pode ser submetido a depoimento pessoal, com pena de confissão. Ele pode ser interrogado para esclarecimento de fatos do processo. A parte não é obrigada a depor sobre os fatos previstos no artigo 388 do Código de Processo Civil, como, por exemplo, fatos criminosos que lhe forem imputados e a cujo respeito deva guardar sigilo.
Nos termos do artigo 385, o depoimento pessoal da parte é requerido pela outra parte. Assim, cumpre o autor requerer o depoimento pessoal do réu, bem como o réu requerer, se assim o desejar, o depoimento pessoal do autor. A parte não pode requerer o seu próprio depoimento. Nem o litisconsorte pode pedir o depoimento do outro litisconsorte. Há necessidade sempre do pedido se dirigir à contraparte, à parte adversária. O autor poderá requerer o depoimento pessoal do réu já na petição inicial e o réu requer o depoimento pessoal do autor na contestação. Se fizeram apenas pedidos genéricos de prova na inicial e na contestação, as partes devem formalizar o pedido quando forem intimadas, lá no prazo do artigo 357, a indicarem as provas que pretendem produzir. Admitida pelo juiz a realização da prova de depoimento pessoal, a parte será pessoalmente intimada para prestar depoimento na audiência e advertida da pena de confissão. Caso não compareça ou comparecendo se recusar a depor, o juiz então aplica a pena de confissão. Como já referido, a finalidade do depoimento pessoal é provocar e extrair a confissão da contraparte a respeito de fatos controvertidos no processo. Mas o que vem a ser exatamente a confissão? Aí a gente refere aqui a disposição do artigo 389 do CPC. Via de regra, o código não é doutrina, não traz conceitos adequados, mas aqui ele é preciso. Confissão é a admissão de um fato contrário ao próprio interesse e favorável ao adversário. Então, quando o autor requer depoimento pessoal do réu, ele sonha, ele tem a expectativa de que o réu reconheça, quando depuser, um fato contrário ao seu interesse e favorável aos interesses do autor. No acidente de trânsito, por exemplo, intimado a prestar depoimento pessoal, o réu, na audiência, reconhece que estava em excesso de velocidade, reconhece que não atentou para a placa que sinalizava a preferencial. Então ele confessa a respeito de fatos que lhe prejudicam e favorece a tese do autor trazida na petição inicial. A confissão, então, é a própria prova. Ela pode vir espontaneamente, ou no depoimento pessoal, ou provocada tanto no depoimento pessoal quanto no interrogatório. Requerida e deferida a prova pelo juiz, é necessária a expedição de mandado de intimação pessoal à parte, com expressa advertência que se presumirão confessados os fatos se a parte não comparecer à audiência ou, se comparecendo, recusar-se a depor. Então, no mandado de intimação do autor do réu tem que constar expressamente essa advertência. Se por acaso não há advertência e a parte não comparece na audiência, o juiz não poderá aplicar a pena de confissão. A confissão pode ser extrajudicial, realizada fora do processo, por escritura pública, por um documento particular ou judicial. A confissão judicial, por sua vez, pode ser espontânea. A parte comparece na audiência e voluntariamente traz uma confissão a respeito dos fatos, ou essa confissão pode ser provocada, que é o caso do depoimento pessoal. O autor provoca a vinda do réu a juízo para, na audiência, se for o caso, confessar. Ou o réu provoca a intimação do autor para prestar depoimento e confessar. Ela se dá de forma expressa ou presumida. Presumida no caso da revelia, falta de impugnação específica dos fatos na contestação, falta de comparecimento à audiência ou recusa de depor. Nesse caso, o juiz presume, por determinação legal, que a parte confessou a respeito dos fatos. A confissão é indivisível, ou seja, a parte não pode se aproveitar de parte do depoimento da outra parte, aquela parte que beneficia. Ela vale na sua totalidade. Se a parte quiser se valer da confissão da outra parte, deverá valer-se da totalidade do depoimento
prestado na audiência ou trazido no documento. Ela não vale para direitos indisponíveis, ou seja, se a parte depõe ou confessa a respeito de fatos associados a direitos indisponíveis, isso não vai acarretar a aplicação da pena de confissão. E não prejudica os litisconsortes. Se numa ação, em determinada ação, um dos litisconsortes passivos confessar a respeito dos fatos, essa confissão não pode vir em prejuízo do outro litisconsorte. E a confissão só poderá ser revogada quando emanar de erro, dolo ou coação. A confissão, por fim, ela difere do reconhecimento do pedido. Já vimos aqui que é uma das opções do réu quando ele é citado. Ele pode reconhecer o pedido formulado pelo autor. O reconhecimento do pedido, ele difere da confissão. Enquanto a confissão limita-se a fatos e opera-se no plano do direito processual, o reconhecimento do pedido abrange a pretensão toda do autor, a pretensão de direito material. Então, ela diz respeito aos fatos e ao próprio direito, à pretensão trazida pelo autor na petição inicial. O reconhecimento do pedido, então, é mais contundente, vincula de uma forma mais definitiva o juiz quando for julgar o processo. Enfim, essa é uma apresentação sintética dos diversos tópicos que dão conta do tema do depoimento da parte, seja depoimento pessoal, seja o interrogatório. Nós indicamos aí novamente os dispositivos legais que se aplicam a este meio de prova e nos encontramos na aula remota virtual, na nossa web conferência, para tratar de aspectos de aplicação deste conteúdo. Então, até a noite de segunda-feira. Até lá!